Gente, deixa eu falar. Eu tava ali compartilhando algumas coisas. Deus, ele sabe da minha vida inteira. Ele sabe de tudo, desde a minha infância. Ele sabe tudo que eu vim passando esses últimos anos, nos últimos 10 anos. Ele sabe por que eu fiz essa escolha. Ele que colocou essas coisas dentro de mim, ele que colocou os dons na minha vida, tanto da arte como das costuras, ele que me direcionou, ele que tinha me dado inteligência, ele tinha me dado sabedoria, ele tinha capacitado a obra das minhas mãos. Ele que me dirigia todos os dias. Era ele que me orientava tudo que eu deveria fazer. Eu fui criada no comércio. Desde os meus 8 anos, meus pais tinham a loja. Desde os meus 5, acho que 6. Minha mãe já vendia roupa em casa, na sala. Meu pai vendia na rua, dentro do carro, de porta em porta. Eu tô sentindo uma tristeza tão grande, gente. Eu tenho enfrentado muitas coisas já faz muito tempo, a minha vida inteira, mas vai chegando uma hora que a gente realmente vai. Parece que vai minando, vai sugando a nossa força. Eu já tive muitas caídas. Muitas vezes eu me levantei. Muitas pessoas já falaram que eu tinha uma resistência muito forte, muito grande de me refazer, de cair e me levantar. E desde quando eu comecei a fazer as peças, desde que Deus colocou isso na minha vida, nas minhas mãos, eu tinha um desejo muito grande de abrir a loja porque as minhas clientes pediam. Eu atendia, eu atendia de porta em porta, não em residências, nos locais de trabalho mesmo. Foi opção minha. Uma das últimas lojas que eu trabalhei no shopping, eu coloquei no papel que eu faria tudo isso. Eu rasguei 2 carteiras de trabalho cheias. E falei, eu não vou mais trabalhar para ninguém, porque toda vez que eu voltava pra igreja e ia trabalhar em shopping, eu acabava saindo da presença do Senhor, me desviando, e eu não queria. Eu não queria ir contra os meus mandamentos, eu não queria cair no pecado, eu não queria desagradar a Deus. Eu realmente rasguei as carteiras de trabalho, picotei e joguei no lixo. Foi quando Deus me mostrou todos os meios. Deus, ele sempre foi me direcionando, foi colocando as coisas na minha frente, me fazendo descobrir o que ele já tinha colocado em mim. E o meu prazer nunca foi andar em pecado, o meu prazer nunca foi desagradar a Deus, o meu prazer nunca foi esse, meus objetivos não foram esses, não eram, não são. O meu objetivo é a minha salvação. Meu objetivo era falar de Jesus para os outros, era contar o meu testemunho, que é muito grande, são muitos testemunhos. Ajudar muitas almas, ajudar muitas vidas. Era esse o meu objetivo. É esse o amor que eu carrego dentro de mim. Ultimamente eu não tenho conseguido nem ler a Bíblia da forma que eu lia antes. Esses últimos meses, depois da loja, eu tenho me esforçado mais para voltar a ler de novo, a orar. Não consigo mais orar o tempo que eu orava antes, mas eu continuo em oração mesmo sem, mesmo em espírito. E eu tava aqui. Eu tô dentro da loja que eu tanto me pediram, meus clientes tanto me pediram, Rose, faz não sei o que pra mim, Rose, abre uma loja pra você, Rose, não sei o que. Eu já havia tido 2 lojas. A primeira loja que foi indiana e eu gastava muito, eu não tinha cabeça, não tinha juízo. A segunda, que eu começava com um propósito, Deus, meus propósitos, e acabava me desviando. A segunda loja foi mais ou menos a mesma coisa. Eu acabava me desviando do Senhor.
por causa de amizades ou de repente querer ajudar pessoas que eu ainda não estava preparada. E eu acabava caindo também. E eu tava muito firme com Deus, sabe, gente? Já tinha uns anos. E eu tava casada com Deus. As pessoas falavam, por que, que você não arranja, não namora? Você não namora mais, você não arranja um esposo, arranja alguém, não sei o quê. E eu falava, não, eu sou casada com Deus. Eu sou casada com Deus, eu não quero mais ninguém na minha vida, eu quero viver pra Deus, eu tô bem, eu tô feliz, eu falava. E as pessoas, como pode? Já faz não sei quantos anos, não sei o quê, como que você consegue ficar sem alguém, não sei o quê, não sei o quê. Eu falava, eu que namorei tanto, né? Tava sempre namorando. Eu tô bem sozinha. E eu ficava muito bem sozinha, eu tava muito feliz, sabe? Eu tava muito firme com Deus, gente. Eu tava muito entregue nas mãos do Senhor. Eu tava muito. Foi quando Deus mais me usou na minha vida, quando eu mais conhecia Deus, quando mais eu provei do amor de Deus, mais eu provei de Deus. Onde Deus tomava minha boca, onde Deus me direcionava, onde Deus falava comigo, onde Deus me livrava, onde eu tive experiências assim sobrenaturais, inesquecíveis e únicas, onde eu fazia oração pela o planeta, pela humanidade inteira. Eu me preocupava com todo mundo. Eu estava muito entregue nas mãos do Senhor, eu estava tentando cumprir o que eu já sabia que Deus queria de mim. E era tudo uma coisa ligada à outra, né? Nada Deus faz por acaso. Os dons que Ele me deu não foi para ficar enterrado, não foi por acaso, não foi para qualquer coisa. Eu não tenho como separar a vida espiritual da profissional, porque realmente tá ligado, tem ligação. E quando a minha mãe ficou doente, que eu quis muito, eu orei muito, eu clamei muito pela cura dela, eu queria muito, muito a cura dela. Mesmo ela desenganada, eu briguei com o médico, eu consegui mudar ela de andar, eu consegui oxigênio, briguei pra conseguir oxigênio pra ir pra casa dela, que ela queria ficar na casa dela, minhas irmãs querendo que ela ficasse no hospital. Era mais seguríssima aquilo, não. Eu queria muito a cura da minha mãe, eu queria muito vê-la feliz. E algo aconteceu aí. Ela me pediu Ela me pediu muito umas coisas que eu já sabia que ela tava querendo há mais de ano. E eu não queria fazer. E não era pra ter feito mesmo, porque Deus falou que não era. Mas mesmo assim eu agi pelo coração, e fui. E fui pra casa da minha mãe e dentro de um mês aconteceram as coisas que eu jamais imaginaria na minha vida. Ou seja, eu imaginava, mas não que viesse dessa pessoa de quem veio. E eu me encontrei sozinha. Eu abri mão do lugar onde Deus tinha me colocado. Eu abri mão das máquinas que Deus colocou na minha mão à base de muito suor e direcionamento. Muito sacrifício. Muito joelho no chão, muita oração. Eu abri mão do emprego último, que Deus tinha aberto a porta, mas foi por um propósito também, para aprender algo. E para mostrar que ele poderia, que para ele nada era impossível. E mesmo Deus falando que não era para voltar, mesmo Deus falando que não era para voltar para o lugar onde eu chorei, orei muito para sair, eu fui. E em um mês ou menos de um mês, o pior aconteceu. Eu me encontrei jogada na rua com meus animais. Hoje eu já não tenho mais eles já não existem. E não tenho mais aquilo que anos Deus vinha aos pouquinhos trabalhando e colocando em minhas mãos. E não foi tanto sacrifício. Um ano eu fiquei trabalhando. Deus preparava as pessoas para trabalhar comigo e eu fazendo a minha marca de nome, pelo atendimento, pela qualidade. Fui registrar a marca, já existia. Mas tudo tinha um significado, tudo tinha um porquê. E quantas vezes eu cheguei em casa exausta, cansada demais.
fazendo almoço 8 horas da noite. Já cheguei em casa com meia com sangue, de tirar o tênis, a meia em sangue, de tudo que eu andava. Eu já atravessei 2 cidades. Eu já saí andando de Diadema até Santo André, perto da linha aquela estação de trem, com a minha malinha de rodinha, vendendo as minhas leggings, atendendo cliente, indo fazer entrega, vendendo, tentando vender. Eu atendia de tudo que era lado. Eu atendia Diadema, Jabaquara, Saúde, São Judas. Eu ia pra tudo que era lugar, aí shopping, eu saía oferecendo pra todo mundo. Eu saía sem ter clientes certos no começo, foram até depois também. Deus, ele falava, ele me direcionava em tudo. As pessoas me perguntavam, mas pra onde você vai? Pra quem você vai vender? Eu falava, Deus que me manda, Deus que me mostra, Ele que coloca, Ele que direciona. E eu orava antes de sair e falava, Senhor. E Ele me direcionando. Ele me falava a cidade que eu tinha que ir, o lugar que eu tinha que ir. Aonde eu tinha que lançar rede. Por vezes o Senhor falou, vai Rosenilda e lança sua rede. Eu ouvia a voz de Deus constantemente, todos os dias quase. Eu tava numa intimidade tão grande com Deus, Deus ele sabe do meu coração. A minha vida era essa, era Deus e os meus animais e o meu trabalho e eu me encontrei sozinha depois que aconteceu isso, que eu fui jogada na rua. Eu ainda fiquei pra lá e pra cá sendo humilhada pelas mesmas pessoas, mas depois as pessoas que não me conheciam, me conheciam quando era criança, depois mas não tinham amizade comigo e tal. E eu acabei sendo socorrida por eles. E depois disso, mais uma vez, eu vim ser humilhada de novo, caí de novo 2 meses sendo humilhada e na mão das mesmas pessoas que já tinham feito algo. E o Senhor, eu falei, Senhor, porque eu me sentia cuidada e protegida na casa da família lá que eu tava. Mas eu queria sair de lá porque eu não gostava do lugar, não era pra mim, não era lá. Eu sabia que não era a região. E eu falei, Senhor, lá eu tinha uma pessoa que eu confiava, eu sabia que cuidava de mim. Que foi o que me socorreu. Eu falei, Senhor, prepara uma pessoa, porque com dinheiro, o restinho, eu praticamente dei minhas máquinas, eu vendi literalmente a preço de banana. Mas deu pra alugar a casinha onde eu moro hoje. E Deus preparou também. E eu tinha falado, e agora, Senhor, eu vou voltar pra lá, eu não tenho mais ninguém. Eu não tenho mais família, eu não tenho mais ninguém. E realmente quem se preocupava mesmo comigo nos últimos anos era minha mãe. E ela se foi. Eu falei, Senhor, prepara alguém pra cuidar de mim. Porque eu já não tinha mais forças. Eu saí de casa com 18 anos, eu fiquei a minha vida inteira caindo, levantando, batendo a cara. Desobedecia, era castigada, era chamada a atenção por Deus, voltava pra fazer isso. Mas nunca porque o plano. O meu plano era Deus, o meu plano era amar a Deus, era buscar a minha salvação e ajudar as pessoas a encontrar o caminho certo. E eu falei, Senhor, prepara alguém pra cuidar de mim, porque eu não consigo mais cuidar de mim sozinha. O baque que eu tomei a última vez foi muito grande, foi muito forte. Foi muita injustiça, decepção, foi crime contra mim. E era de uma das pessoas que eu mais admirava, era a pessoa que eu mais admirava no mundo. E eu não tinha mais força. Eu tinha que ser cuidada. E o Senhor colocou. Eu não tenho dúvida que não foi ele.
Foi ele, sim. Ele tem caminhos que a gente não entende. A gente não pode julgar mesmo ninguém, nada. Porque Deus trabalha como Ele quer, da forma que Ele quer, Ele usa o que Ele quer, Ele faz. E Deus colocou uma pessoa na minha vida. E essa pessoa, eu evangelizei ele. Eu preguei, eu fiz apelo. E hoje eu sei que foi essa pessoa que Deus preparou. Eu precisava realmente de alguém pra cuidar. Mas o meu compromisso era com Deus. Eu não tava em. Não tinha interesse em ter alguém, não. E eu acabei que o Senhor me avisou. E eu falei, não, Senhor. E o Senhor me deu através de uma palavra. Eu falei que eu virei. Eu falei, não, Senhor, não pode, Senhor, não, Senhor, como, Senhor? E se confirmou a palavra. E quando eu percebi eu tava gostando dessa pessoa, acabei me envolvendo. E era um relacionamento que não. Eu consagrei a amizade. Eu consagrei a nossa amizade a Deus de joelhos. E eu não imaginava que pudesse acontecer, o que viria mais pra frente. Deus foi me dando a palavra, eu fui ficando mais quieta. E aconteceu que tantos anos sozinha me guardando, novamente me guardando, me santificando. E casada com Deus, eu acabei me envolvendo. E eu tenho um vago. Hoje eu falo, ele é meu melhor amigo. Eu quero a amizade dele pra sempre. Até poucos dias atrás, eu queria distância, eu queria. Porque muitas coisas aconteceram, muitas brigas, muitas coisas. Não era um relacionamento segundo a vontade de Deus. E eu não quero, não queria, eu não quero as coisas, não quero mal de ninguém, eu não quero. Eu queria as coisas dentro da vontade de Deus, no mandamento do Senhor, eu queria voltar a me santificar, enfim. E eu nunca deixei de amar a Deus, eu nunca deixei de buscar a Deus em espírito dentro de casa. Eu nunca senti prazer nenhum em desobedecer a Deus, em viver aquilo que não é de Deus, ou. E hoje ele é meu sócio, ele, se não fosse ele, não estaria agora aqui. Me ajudou muito, me ajuda. É um ser humano cheio de falhas, de erros, de pecados, sem ser, não tem muito conhecimento das coisas de Deus, da palavra. Não posso exigir, né, o conhecimento que eu tenho, tanto a vida inteira. Não. E desde que abri a loja, eu venho enfrentando coisas de uma pessoa que também era envolvida com ele. Ele é um homem muito mulherengo. Não é só uma, só duas, só três, são muitas. E essa pessoa, antes de abrir a loja, já estava passando muitas lutas com ela. E assim que abriu, ela continua. E hoje mesmo aconteceu o que eu ouvi. É o tempo inteiro querendo me difamar, me caluniar, me prejudicar aqui dentro da loja, espalhando coisa, sendo que ela tinha relacionamento com ele. E eu acho que ela se sentiu enciumada, sei lá o quê. Por isso que a gente tem que vigiar, a gente tem que lutar para não cair em tentação, não cair nessas coisas, porque não vai trazer coisa boa. E uma pessoa que já se envolve com um monte de gente, a gente tem que estar ciente que a gente vai enfrentar coisa com um monte de gente. E essa pessoa não dá trégua. Ela fala mal de mim pra todo mundo. As pessoas entram na loja, encantadas, fala que vai voltar. E quando vai até o comércio dela, volta olhando com medo, desvia da calçada, não volta mais, me olha feio, me olha estranho. E hoje eu já tinha ouvido ela falar. Eu não tinha mais ouvido, porque ela fazia as coisas baixinho lá dentro, que é do lado. E quando foi hoje de novo, eu ouvi. Ela tinha casco.
Ela tinha relacionamento, se não tem ainda. Desconfio que ainda assim. E ela fala de mim. Ela. Aí eu parei, eu fiquei, Senhor, eu ouvi ela falando algo e que deixa parecer como se eu não estivesse trabalhando, como se eu tivesse de repente ficado com alguém, começado um relacionamento com alguém para ter algo. Eu fui criada em comércio, eu tive comércio, eu trabalhei sempre assim. Deus me deu o dom, me deu esses dons do que eu faço. Eu passei todos esses anos dessa forma. Eu passei a maior injustiça da minha vida. Assim que minha mãe faleceu, assim que Deus recolheu ela, não foi fácil. Esse humano de relacionamento com essa pessoa. Eu não queria abrir a loja porque eu já pensava nessas coisas. Mas por ser do lado praticamente onde meus pais tinham uma loja, eu pensei, não, eu tô em casa. As pessoas me conhecem desde criança. E, e também já conheci um monte de gente, já tinha. Então, eu orei muito. Eu perguntei pra Deus. Eu peguei a chave daqui, demorei 10 dias pra vir aqui pra dentro. Deus sabe o tanto que eu sofri esses anos todos. Andando a pé, debaixo de sol, de chuva, de um lado pro outro. Sofrendo tanto. Sofrendo alegre e feliz ao mesmo tempo. O tanto que eu era feliz com Deus e os meus animais. E parece que a pessoa quer passar, tipo, como se uma pessoa que nunca viveu o que eu vivi a minha vida inteira, o que é a minha história, e tivesse de repente ficado com alguém, pra se alguém dar alguma coisa que nunca nem. Eu comecei aqui com 3.000 reais. Tem 4 meses, vai pra 4 meses e eu tô fazendo o meu trabalho. Eu sou vendedora, eu sou empresária, eu sou consultora de moda, eu sou tudo. Eu uni tudo que eu aprendi, o que eu passei, a minha vivência, a minha sobrevivência, as minhas experiências, o que Deus me colocou, a minha família. Eles fizeram o que fizeram comigo, mas eu não posso falar deles profissionalmente. Eles são maravilhosos profissionalmente, com as pessoas, as clientes deles. E foi o que eu fiz a minha vida inteira. E eu estava ali sentada ali na frente, sabe, na poltrona, fazendo um videozinho, colocando algumas coisas junto. E vontade de chorar. Eu falo pra ele. Ontem mesmo eu fiz um videozinho no status do Whats. Meu melhor amigo vai ser a minha amizade eterna. Mesmo com tudo que a gente passou, as brigas, tudo que aconteceu. Eu enxergo as qualidades dele. E eu falo de Jesus, eu falo que tem que buscar a santidade. Ele tem que se consertar. Eu falo que a gente tem que vigiar em tudo. Eu falo das coisas de Deus. Eu falo que eu quero a minha salvação. Eu não quero. Eu não quero. Eu quero a minha salvação. E eu me senti ali, sabe? Me senti tão mal. Porque uma pessoa que vem me difamando já há tanto tempo, eu abri aqui pra trabalhar. A gente não abriu com dinheiro aqui, não. Foi só o aluguel e o dinheiro que eu já vinha guardando há meses. E conforme foi vendendo, a gente foi trabalhando, foi fazendo reposição e a loja já fazendo, né? E aos pouquinhos, não tem muita coisa, assim. Tem o que Deus quer. E
Eu tenho que ouvir essas coisas. É tanta coisa que eu passei esses anos todos. Quando eu comecei a costurar, eu lembro que eu tava casado. Meu ex-marido me deu dinheiro pra comprar pra arrumar o cabelo, pra comprar um sapato, pra fazer alguma coisa. Eu pegava o dinheiro, eu peguei o dinheiro e fui comprar. Eu dizimava. Eu fui comprar tecido, consagrei ao Senhor. Deus foi me dando sabedoria, foi me dando inteligência pra fazer coisas que nem eu acreditava. Tudo consagrava ao Senhor. Linha, tudo, tudo. Tudo foi começando, sabe? Tudo tão de pouquinho, não sabia nada. Deus foi preparando tudo, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E eu usava, me falava, usa o que você tem na mão. Às vezes eu tinha quase nada. E Deus multiplicava e Deus fazia. E eu abri mão de tanta coisa. Eu fui registrar minha marca, mas já existia. Outro nome pra mim não teria sentido. Aí a pessoa falou, registra no seu nome. Eu falei, não, registrar no meu nome. Eu não quero ter ligação do meu nome com o meu negócio, com a minha marca. E deixei pra lá. Era um sonho que Deus tinha plantado no meu coração. Aí ali eu me senti frustrada, deixei pra lá. Eu já não queria mais, eu tava entregando currículo pela internet. E essa pessoa falava, não, você não vai, eu vou te ajudar, você vai abrir seu ateliê. E dele chegar e xingar até o entrevistador, o gerente da empresa que ia. E eu orei muito antes disso. Eu tive muito medo. Eu falei, Senhor, o meu objetivo é voltar à santidade, é voltar à santificação, é estar no centro da tua vontade. Eu Eu tenho prazer em servir a Deus, eu tenho prazer em louvar ao Senhor, eu tenho prazer em falar das coisas de Deus, eu tenho prazer em me preocupar com as coisas que Ele quer. Desde que a gente veste, como a gente tem que agir, tudo. Eu sou ser humano, eu já me estressei muito. E esses últimos 3 meses, outubro, novembro e dezembro, pra mim foi guerra. Foi uma guerra tremenda, foi muito, muito. E eu falei, meu, eu não queria mais. Eu não queria sofrer mais do jeito que tantas injustiças, sabe? A minha vida inteira. E às vezes eu clamo, eu falo com o Senhor, eu falo, Senhor. Agora eu já entendi como eu tenho que agir, mas até uns meses atrás eu ficava, Senhor, faça justiça da injustiça que fizeram comigo. Mas hoje eu já entreguei na mão de Deus, tá na mão do Senhor, e Ele vem cada dia mais me confirmando. Tá na mão dele. O que fizeram comigo. Tá na mão dele, tá tudo. Mas aí eu tenho que enfrentar mais uma dessa. Eu tenho que enfrentar mais essa. Eu tô tentando trabalhar. Eu tô tentando me levantar de novo, sabe? Emocionalmente. Eu preciso estar 100%, eu preciso estar bem legal. Tudo que eu faço com amor. Eu faço com carinho. Hoje eu não fiz nada. Eu terminei de cortar uma blusinha, mas eu não fiz mais nada porque eu acredito muito nisso, da gente ter que fazer tudo com amor, a gente não pode fazer as coisas tristes, assim, magoada, não pode, ainda mais quando a gente lida com roupas, né? Porque é pegar energias, assim, tipo, uma pessoa assim, que nem se eu pinto um quadro com raiva, eu não vou ter coragem de colocar esse quadro dentro da casa de alguém. E eu não desejo, sabe? Eu cheguei até já a perder a paciência com essa pessoa que vem fazendo isso. Eu já. Mas Deus falou para entregar também nas mãos dele. E para eu manter a minha calma, para eu não sair mais de mim, para que ele tá vendo tudo. Ele tá vendo tudo. Mas
realmente sou forte. O Senhor fala que eu sou forte, as pessoas que me conhecem, que sabem de tudo que aconteceu, falam que eu sou forte demais. Um psiquiatra que eu passei falou: Você. Eu falava que eu queria um antidepressivo para lidar com as coisas. Ele falava: Não, Rose, você não precisa de antidepressivo, você não tem depressão. Você precisa se afastar. Que na época era a minha família. E muito depois veio a confirmação que realmente eu tinha que ter me mantido longe deles. E contato zero. E agora eu tenho que passar por isso ainda. Sabe, é muito difícil. Eu venho aguentando desde que eu abri essa loja. Deus sabe o que eu já passei por causa dessa pessoa. Eu não tenho ninguém pra me defender. Alguém que vai lá e fala: Você tá fazendo isso com ela, e se você para com isso, isso. Não. Eu tenho Deus. E Deus ainda não fez isso. Mas Deus tá vendo. Eu não sei qual vai ser a forma que ele vai fazer. Eu não sei qual forma ele fará. Eu não sei como. Eu não sei que hora, que dia. Eu queria que ela parasse com isso. Eu não prejudico ela no negócio dela. Eu não falo mal do profissionalismo. Eu fico, não. Se algumas vezes eu acabei falando alguma coisa, foi em minha defesa. Pessoas já chegaram para falar também dessa pessoa. Mas Deus falou para eu ficar quieta. Deus falou que ele tá vendo tudo, né? Deus já falou que ele vê tudo que tô fazendo, tudo. E hoje eu não aguentei. Eu não aguentei porque eu ouvi ela falando. Eu ouvi ela falando como se de repente eu fosse uma pessoa que nunca trabalhou, uma pessoa que nunca lutou, nunca. E de repente se aproximou de alguém e alguém fez alguma coisa ali e tem aquilo ali porque alguém fez. Dói, sabe? Eu sou grata, eu sei reconhecer as coisas. Eu sei que Deus une, eu sei quem eu sou. Eu sei os meses que eu guardei o dinheiro, fiquei guardando, não gastava à toa, assim. Eu sei que o que eu passei. Eu queria sair pra vender as calças e não me deixavam, não, você não vai. Ficava andando na rua, não sei o que, vendendo calça, não sei o que. Eu tô triste. Eu tô abatida, aflita. Aflita por isso. Como se a obra das minhas mãos não existisse. E essa pessoa me difamando, me caluniando, me prejudicando. Mas a palavra de Deus fala, né? Abatida, mas não destruída. Desde que eu me entendo por gente, que eu vivo sobrevivendo. São muitas guerras, muitas guerras. Eu tinha fechado, tá fechado de novo os vídeos que conta tudo que fizeram comigo. Porque eu não tenho mais mágoa deles. Eu já entreguei na mão de Deus. Eles são falhos, são seres humanos. Cada um tem seus problemas psiquiátricos, ou seja lá o que for. E eu já entreguei na mão de Deus e confiei. É Deus que sabe agora o que vai ser da vida deles. Mas eu ainda acho que eu devo abrir. Não é de vingança, não é nada não. Porque outras pessoas passam com certeza o que eu passei. Eu acho que outras pessoas precisam ouvir. E muitas pessoas que se encontram na situação que eu já estive e ainda não caiu na real, para cair. E saber como lutar. Tive momentos de revolta. Esse um ano aí, antes de abrir aqui a loja, foi muito difícil para mim. Foi muito difícil. Lidar com a morte da minha mãe. Tanto que eu queria a cura dela. A gente se perdoou tudo, mas de repente eu me encontrava sem meus animais, com tantas coisas acontecendo.
E as pessoas muitas vezes falavam que eu era forte. E quando eu chorava, eu me entristecia, o povo nem acreditava. Porque eu tava sempre com um sorriso lá em cima na testa, tava sempre brincando, tava sempre alegre. Mas eu sou de carne e osso. E quando a gente tem que obedecer a Deus, é assim. A gente sofre, a gente tem que passar mesmo um monte de coisa, a gente tem que suportar. Eu já gritei, eu já briguei, eu já fiz escândalo. Mas agora não pode mais ser assim. Eu tenho que manter a minha calma. Eu tenho que ouvir e ficar quieta. Não ir lá relutar. Não fui brigar com ela nem nada, mas antes, mas de falar de perto pra ela ouvir. Mas nem isso eu posso. Porque eu tenho que. Eu quero a minha salvação. Eu tenho que buscar agradar a Deus. Eu tenho que buscar santidade. Eu tenho que buscar fazer as coisas que Deus quer que eu faça. Eu já consegui, a gente já se tornou amigo. Agora eu preciso manter a minha calma, ter meu controle. Eu preciso agir como uma verdadeira cristã. Eu preciso me colocar novamente no caminho que eu estava, exatamente aonde eu parei, aonde eu caí. Eu tenho que começar, recomeçar dali. E isso inclui engolir muita coisa. Ver as pessoas falando coisas de você, mentiras, caluniando, aumentando, distorcendo, falando só a versão que eles querem falar, te colocando como a vilã, a coisa errada, não sei o que, sem falar a outra parte. Eu vou ser forte, mais uma vez. Eu vou ser forte. Eu quero sim continuar com os dons que Deus, porque Deus ele não tira os dons que ele coloca, mesmo quando a gente de repente cai, ele não tira. Mas eu quero estar em santidade, quero me manter em santidade, continuar em santidade, para usar os dons que ele me deu, espiritualmente, profissionalmente, tudo. E é isso, eu queria dividir isso aqui. Eu tava fazendo esse vídeo que eu vou colocar aqui na frente. Eu vou colocar aqui junto, vai ficar umas 2 horas de vídeo. Mas eu vou colocar, foi quando eu tava fazendo esse vídeo que eu não me aguentei. É que eu não gravei tudo que eu passei. Se eu gravasse, se eu tivesse feito um canal mostrando todos os dias o que eu passava, o que eu fazia esses anos todos. Foi muita coisa. Os nãos e muitos nãos que eu ouvi daqueles que poderiam fazer algo por mim não fizeram. Eu fazia minhas roupas, tinha 2 pessoas da família com loja, mas eles colocaram uma vez, 2, pagaram até blogueira para fazer vídeo com a minha calça e colocaram o nome dela, não colocaram que era eu que fazia nem nada, e foi em plena pandemia, que poderia ter me ajudado com isso. Teria lucrado mais do que contratar o meu serviço de costureira, que não era isso. Mas eu perdoei também, perdoei todo mundo, perdoei. Eu perdoei porque eu preciso ser perdoada. E se eu não perdoo aqueles que me fazem mal, Deus não vai me perdoar de todos os meus pecados, de tudo que eu fiz, o que eu venha a fazer. Que no dia do julgamento, no dia do juízo, tudo isso vai ser pesado na balança. Eu quero me santificar, me purificar. E eu não quero ser encontrada. Eu não quero ser pega em falta. Eu preciso estar segundo a vontade de Deus. Eu preciso agradar o meu Pai eterno, que nunca me abandonou. Nunca me deixou, gente. Deus, ele nunca me deixou desde criancinha. Deus já falava pra mim, eu sou teu pai e a tua mãe. Eu nunca te desampararei.
Meu Deus, como eu ouvi isso de Deus. Como Deus falou isso pra mim. Tu és a minha filha. Jesus falou comigo, o próprio Senhor. Sabe, Deus, ele sempre me tratou com tanto amor, com tanto carinho. Por isso que o inimigo me persegue tanto. E eu creio que de repente você passe por algo assim. É assim mesmo. É assim mesmo, quando a gente tem o nosso Deus como o nosso Pai verdadeiro. A gente ama Ele pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer, mas sim por ser o nosso Pai, por ser o nosso Criador. O inimigo se levanta direto, vira e mexe, é uma coisa atrás da outra. A gente tem que sempre se fortalecer e se preparar. Mas a gente de carne e osso, a gente tá na terra. Às vezes a gente perde as estribeiras, às vezes a gente cansa. Mas a gente tem que estar preparado, porque é um após o outro. A coisa mais difícil que tem nessa terra é encontrar alguém que realmente deseja o nosso bem. Alguém que realmente quer a nossa salvação, que queira nos ver bem com Deus. Porque geralmente pessoas que querem o nosso mal são pessoas que são possessas de demônios, são pessoas de coração ruim, que têm o entendimento muitas vezes que se a gente não estiver firme na presença de Deus, as coisas que eles fazem podem nos atingir. E quando eles veem que não atinge, que não consegue derrubar, eles persistem. E eles ficam como o inimigo mesmo, como demônios mesmo, constantemente fazendo das coisas deles para querer tirar a gente do sério, para querer oprimir, para querer entristecer, porque o inimigo ele é opressor, né? O que o inimigo mais quer é isso. E o que ele mais odeia é o povo de Deus. O que ele mais odeia é aquele que busca o caminho da retidão, aquele que luta, mesmo que caia, mas ele quer voltar, ele quer se levantar, ele quer estar no centro, ele se envergonha do pecado, ele se envergonha e ele quer ali andar na linha ali com Deus. Então isso incomoda muito as trevas, incomoda muito as pessoas que são filhos do diabo, as pessoas que são servas de Satanás, incomoda demais. Eles não querem ver a gente de pé, eles não querem que a gente acorde, eles não querem que a gente caminhe, que a gente lute, que a gente trabalhe. Eles querem realmente destruir. Assim como eu ouvi de uma das minhas irmãs, assim que eu fui lá ajudar o meu pai a socorrer, que eu achava que realmente estava acontecendo o que ele tinha falado. Antes da minha mãe falecer, um pouco depois, ela queria me ver na rua. Eu quero te ver na rua, mendigando debaixo do viaduto. Mendigando pão. É duro. É duro você ouvir isso de uma pessoa que você não faz mal pra ela. A vida inteira pessoas me falavam dela, que ela falava, fazia essas coisas, que ela falava que ela não gostava de mim, que era inveja, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sabe, de namorado chegar e falar pra mim, marido chegar e falar. Mas eu quero o bem dela. Eu quero que Deus tenha misericórdia, porque se eu pedir, eu já pedi vingança, mas eu já entendi como eu tenho que agir. Eu já entendi, eu já entreguei na mão de Deus. Se eu for pedir realmente vingança, de verdade mesmo, de alma, é perigoso, Deus. É perigoso a pessoa até morrer. É perigoso. Porque a justiça de Deus não é como a justiça dos homens. Que dá uma sentença, a pessoa vai presa e paga uns anos e... A mão de Deus é muito pesada. A justiça de Deus é muito pesada, eu sei disso. Eu sei porque eu nunca mais na minha vida vou pedir vingança. Nunca mais. Eu vou pedir misericórdia agora dos que me fazem mal. Deus ainda é tão misericordioso que... Meu Deus. Aqueles que nos fazem mal, se a gente pede vingança, Deus ele vai com tanto peso, mas se ele ainda tiver um pouquinho de amor por nós e pela pessoa, ele ainda dá um tempo para a pessoa se consertar, para depois ele recolher. E eu não desejo mais, eu não vejo, também não vejo prazer na morte. Na morte da pessoa de mau coração, uma pessoa ruim. Eu não vejo. Não.
Eu queria que todos se consertassem, que todos enxergassem a Deus, que todos se arrependessem, que todos sentissem o que eu sinto e tivessem um entendimento antes da justiça de Deus chegar. A minha empresa tem 21 anos, meu CNPJ. Eu também já tentei vender várias vezes esse CNPJ e eu não conseguia. E os contadores geralmente falavam, eu lembro de uma contadora, a primeira que falou pra mim, eu nunca nem tinha conversado com ela, nunca vi ela na minha vida. Ela virou e falou: Rosenilda, a sua empresa é muito boa. Porta que Deus abre e ninguém fecha. Ela falou sem me conhecer, sem nada. Porta que Deus abre e ninguém fecha. Sua empresa é boa, isso e aquilo, não sei o quê. Mas eu já não tinha mais. E as coisas não são do meu jeito. Não é segundo, é Deus que determina. É Ele que faz, Ele tem os caminhos dele, Ele tem. Ele quem explica a Deus. Ninguém explica a Deus, não tem como explicar a Deus. Não tem. E é isso. Eu tô dividindo aqui com vocês um momento que era pra eu estar quietinha. Era pra eu ter ido pro banheiro, orado quieta. Só eu e Deus. Eu fiz isso antes de gravar esse vídeo. Mas eu decidi vir aqui e dividir também. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei o que você tem passado. Eu não sei. Mas eu espero que Deus te fortaleça todas as vezes que você precisar, que Deus te ajude a levantar, todas as vezes que te derrubarem, que Deus te ajude, que Deus segure na tua mão e te ajude a ficar de pé. Quando suas pernas estiverem bambas, quando você já estiver cansado, sobrecarregado, que Ele possa aliviar. E eu vou abrir os vídeos aí de novo, vou deixar aberto se você quiser. É pesado, sabe? Até eu me sinto mal. É muita coisa muito pesada, muita. Mas eu vou abrir e vai até lá e dá uma olhada. Ninguém explica a Deus. E ai daqueles que se levantam contra os filhos do Senhor, contra os filhinhos do Senhor, os bichinhos de Jacó, contra os escolhidos, contra os amados do Senhor. Eu realmente tenho misericórdia. Que Deus abençoe.